Evangelho que segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 19, versículo 1 em diante. Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo de número 19, versículo 1 em diante. Escrito está: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Versículo 3: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6: e apressando-se, desceu e recebeu Jesus com júbilo. Meus irmãos, e a todos vós que estão nos ouvindo na manhã deste dia, Deus, Ele tem colocado nesta manhã exatamente esta palavra em meu coração: Zaqueu, o publicano. Ora, Lucas, ele vai detalhar, ele vai narrar, vai relatar um episódio o qual ocorreu na vida deste homem chamado Zaqueu. E Lucas, quando vai relatando o capítulo 19, quando ele vai descrevendo o capítulo 19 do Evangelho, o versículo de número 1, escrito está: e tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. Eu acho muito interessante esse verbo passar, que aqui vai dizer que Jesus estava passando. Esse verbo está no gerúndio, dizendo que Jesus estava se movimentando. Jesus, ele estava passando, entrando em Jericó. E quando Jesus, ele entra em Jericó, ali, naquele distrito de Jericó, havia um homem chamado Zaqueu. É interessante que a Bíblia vai descrever que Zaqueu, vai dar a característica física de Zaqueu. Ele era um homem o quê? Baixo, de pequena estatura. E além dele ter essa característica física de baixa estatura, o relato bíblico mostra que ele era um homem muito rico, porque ele era publicano, e publicano eram pessoas, homens, que eram coletores de impostos, ou seja, arrecadavam impostos. E Zaqueu, ele era um homem muito rico, porém, nós podemos ver que a riqueza de Zaqueu não era suficiente para preencher a sua lacuna. Zaqueu, ele era um homem muito rico, tinha várias riquezas,
Só que mediante as riquezas e o acúmulo de bens que ele tinha, mesmo assim este acúmulo se tornava pouco demais para preencher esta lacuna, este vazio que ele carregava consigo. Logo então, forma-se a seguinte frase: se você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. Agora, se você não tem nada e você tem Jesus, você possui tudo. Pronto. Zaqueu, ele pertencia à classe dos publicanos. Esta classe era aqueles homens que coletavam impostos. E o interessante é que os judeus odiavam os publicanos, os cobradores de impostos. Por que os judeus, eles odiavam os publicanos? Porque na era de Cristo, o povo de Deus, o povo de Israel, ele estava sob o domínio dos romanos. O imperador romano governava sobre Israel, sobre os judeus. E o imperador, ele fazia uma seleção ali. Quem eram os judeus que queriam exercer o cargo público de cobrador de imposto, ou seja, de um fiscal de renda. E então a maioria não queriam. Por quê? Porque era um cargo odiado, era um cargo detestado. Só que Zaqueu, ele preenche este cargo, e a partir do momento que Zaqueu passa a ser um funcionário público, um publicano, um cobrador de imposto, pronto. Daí por diante, todos os judeus, quando passava por Zaqueu, fazia a cara feia, passava pelo outro lado da rua, não queria conversa com Zaqueu. Agora, para os judeus, Zaqueu havia se tornado o quê? Inimigo do povo de Deus, porque estava arrecadando imposto da sua nação para dar ao governo romano. E isso na época era desagradável. Só que Zaqueu, eu havia dito no começo que ele tinha uma lacuna em seu coração. A vida de Zaqueu era uma vida vazia. Por quê? Não era porque ele tinha riquezas, não. Zaqueu tinha uma vida vazia porque não tinha Jesus. Só que naquele momento estava passando um homem chamado Jesus. E o relato bíblico diz que Zaqueu, ele desejava, ele queria saber quem era Jesus. Por que Zaqueu queria saber quem era Jesus? Em primeiro lugar, Jesus, ele é a promessa do Antigo Testamento. Desde que Adão e Eva haviam pecado, Deus, o Criador, ele chega para Adão, Eva e também para a serpente. E para a mulher, Deus diz: ora, entre a tua semente e a sua descendência, porém inimizade. E do ventre da mulher nascerá um que irá esmagar a cabeça da serpente. E então Jesus, ele é a promessa. Jesus, ele é o desejado de todas as nações. Jesus, ele é o descendente de Davi. Jesus, ele é o rebento de Jessé. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o desejado de todas as nações. Ele é o Cordeiro Pascual. Jesus,
ele é o que pisa no lagar. Jesus, ele é a promessa. Jesus, ele é o grande libertador. Jesus, ele é o general dos generais. Jesus, ele é o grande libertador. Jesus, ele é o advogado dos advogados. E então Zaqueu, ele queria saber quem era o homem chamado Jesus. Por isso, como eu sou muito curioso, presbítero Altino, existe um cântico, um hino que as crianças cantam. E quando as crianças cantam, poucos dão valor, ouvido à letra daquele hino. Aí tem um hino que é muito bonito, bem interessante, que diz: quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero já conhecer. E Zaqueu, ele queria conhecer este homem chamado Jesus. E ele sabia que Jesus havia de passar por Jericó. E quando ele sabe que Jesus há de passar por Jericó, ele se apronta. Quem sabe ele pega o melhor perfume e se perfuma, toma aquele banho. Por quê? Porque ele diz: eu quero hoje ter um encontro com um homem chamado Jesus. Eu quero conhecer este homem. Este homem que é a promessa. Este homem que é o Salvador. Este homem que quando o cego passa por ele, o cego agora passa a ver. Eu quero ver quem é Jesus, porque está o leproso. O leproso passa por Jesus, agora o leproso com aquela doença chamada hanseníase. A doença vai embora, a lepra vai embora, uma doença incurável, e agora aquele homem é liberto da hanseníase, é liberto da lepra. Eu quero saber quem é este homem. A mulher do fluxo de sangue havia 12 anos que ela tinha uma hemorragia, e aquela hemorragia, o sangue, aquela mulher tinha hemorragia de uma forma tão severa, de uma forma tão agravante, que só estava ali o corpo cadavérico andando. Só estava praticamente o esqueleto humano andando. Só tinha o quê? Couro e osso. Aí Zaqueu observa e diz: mas aquela mulher passou, ela teve um encontro com um homem chamado Jesus, e a partir do momento que ela toca nas vestes do homem chamado Jesus, aquela hemorragia é estancada. Aí Zaqueu diz: eu quero conhecer este homem chamado Jesus. E ele sai correndo. Quando ele vai ao encontro de Jesus, é impossível ele chegar ao homem chamado Jesus. Por quê? Em primeiro lugar, ele é um homem de baixa estatura. Ele não tem visão para enxergar Jesus, por causa da sua estatura. Primeiro obstáculo. Segundo obstáculo, Jesus, ele andava cercado de mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E então Zaqueu, ele não tinha porte físico para sair puxando, rompendo a multidão. Mas ele era inteligente. Ele teve atitude. Ou seja, ele teve o quê? Estratégia. Ele disse: eu sou pequeno, não consigo ver Jesus.
Eu sou de baixa estatura, eu não tenho força para romper a multidão. Mas eu tenho uma estratégia. Eu vou correr na frente da multidão. E lá adiante tem uma árvore chamada figueira brava ou sicômoro. Vou subir em cima daquela árvore. E quando Jesus passar, aí sim, eu vou avistar. Eu quero saber quem é este homem. Eu quero conhecer o carpinteiro. Que maravilha. Jesus, ele é o carpinteiro por excelência. Para Jesus, tem um ditado popular que diz: pau que nasce torto nunca se endireita. Mas com Jesus é diferente. Por quê? Porque ele é o carpinteiro por excelência. O camarada, ele pode vir todo troncho. Ele pode vir todo empenado. Aí Jesus chega e diz: eu conheço você. Aí ele diz: mas eu sou pau torto, madeira torta, e não tem como me consertar. Aí ele diz: não tinha como lhe consertar, mas agora está passando quem? O carpinteiro. Por excelência, como é o nome dele? J-E-S-U-S, o homem chamado Jesus. Quando Jesus passa, ele muda a atmosfera, presbítero Altino. Quando Jesus passa, ele passa a mudar o ambiente. Jesus, ele passa na vida de Zaqueu. Eu estava essa semana lá na unidade. É um local que Deus tem me colocado. Eu tenho muita experiência. A unidade de saúde. Aí tinha um cara lá, fugitivo da polícia, com um balaço na perna, com, o pessoal chama antena, mas a gente chama de fixador na perna. Estava lá todo quebradinho. Aí eu disse: ei rapaz, você precisa conhecer Jesus. Aí ele: você não me conhece. Eu disse: eu não lhe conheço, mas Jesus, ele te conhece, e ele quer mudar a tua história, rapaz. Jesus, ele dá jeito aonde não tem jeito. E eu tenho contemplado inúmeras vidas sendo transformadas naquela unidade de saúde. E então Jesus passou na vida de Zaqueu. Olha o que a Bíblia diz. E Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da sua estatura. E a multidão também era grande demais, e ele era o quê? Pequeno. Versículo de número 4 vai dizer: e correndo adiante, vai Jesus com a multidão. É interessante. A Bíblia tem várias curiosidades bíblicas. Tem evangelista que vai dizer que quando Jesus passava, escutava um barulho de um grande tropel. Enquanto estava o barulho de um tropel, aí Zaqueu correu em disparada e subiu naquela árvore. Aí quando Jesus passa, ninguém disse a Jesus aonde Zaqueu estava, nem muito menos alguém havia dito o nome de Zaqueu. Mas quando Jesus passa, que ele fica debaixo da figueira, ele olha para cima e diz: Zaqueu, eu. Desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa, rapaz. Ou seja, hoje eu quero adentrar em tua casa. Hoje eu quero mudar a atmosfera da tua casa. Se a tua casa está em guerra, hoje eu quero mudar a atmosfera da tua casa. Quando Jesus muda a atmosfera da casa, eu me lembro
que o meu pai ficava muito ausente em casa, não só devido ao trabalho, porque ele não era evangélico e ele tinha uma vida devassa. E quando o pai chegava em casa, presbítero, a gente tinha medo. Porque o pai, quando chegava em casa, ele tocava o terror. Misericórdia. E aí tinha um cachorro que era muito brabo, valente. O nome desse cachorro chamava Tupã. Quando alguém batia na porta, o Tupã ia e latia, batia na porta, todo mundo corria. Todo mundo na rua tinha medo dele. Mas quando a gente botava a cabeça na porta, que vinha o pai, a gente gritava, lá vem o pai. Todo mundo corria, se escondia, até o cachorro entrava debaixo da cama. O que eu quero dizer com esse testemunho próprio é que quando Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, ele estava dizendo, hoje eu quero mudar o clima da tua casa, hoje eu quero trazer doçura para a tua casa, hoje eu quero mudar a atmosfera da tua casa. Zaqueu, hoje eu quero me hospedar, eu quero ficar dentro da tua casa. E quando ele diz isso, voltando para as curiosidades bíblicas, vai ter versão, a minha diz, Zaqueu recebeu Jesus com júbilo. Tem outra versão que vai dizer, Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus. A versão mais antiga diz, e recebeu Jesus gostoso. Por quê? Porque aonde Jesus chega, ele muda tudo. Ele torna a vida diferente. E Zaqueu desceu depressa. Quando ele diz, desce depressa, não é que Deus é um Deus imediatista, não. Não é que Deus, ele tem pressa, não, não é isso. A pressa que Deus tem é para o homem ser salvo. Por quê? Porque o mundo jaz o maligno. Aquele quer dizer o quê? Que a vida do homem é preciosa para ele. Por isso que ele diz, hoje eu tenho pressa para mudar a tua vida. Eu tenho pressa para mudar a tua história. Eu tenho pressa para adentrar na tua casa. É tão provável que ele diz, e hoje houve o quê? Salvação. Escuta. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus com júbilo. É interessante que Jesus, ele dá jeito aonde não tem jeito. Quando Jesus chega, algo diferente acontece. Ora, é interessante que Zaqueu, alguém havia falado de Jesus a Zaqueu. Por quê? Porque ele procurava ver quem era Jesus. E ele procurava ver quem era Jesus. Aqui diz o seguinte, no rodapé da minha Bíblia, Deus não é apressado. Essa pressa é que o homem precisa para ser salvo. Aí ele diz, hoje devo passar em tua casa. E Jesus, ele chamou Zaqueu pelo nome de Zaqueu.
Ou seja, Jesus, filho, Ele conhece você pelo seu nome. Ele sabe quem é você. A Bíblia diz que todas as estrelas do céu, Deus Ele chama pelo nome. Zaqueu, Deus chamou Zaqueu pelo seu nome. Ou seja, Deus, Ele conhece o seu nome. Casa, Jesus Ele está dizendo: me chama, filho, para entrar na tua casa. Muitas das vezes existem casas que a gente vê, né? Aquela tribulação. A gente vê aquela casa que não tem paz. Mas sabe por que é? Porque falta Jesus. Você tem que convidar Jesus para ser o Senhor da sua casa. Tem gente que bate no peito, bate na mesa e diz: quem manda aqui nesta casa sou eu. Não, de jeito nenhum. Na casa do presbítero Luciano Rafael, quem manda não é ele, quem manda não é eu, quem manda lá é quem? É o homem chamado Jesus. Ele sim é o Senhor da minha casa. E então eu vou te dar uma ideia. Para ter paz na tua casa, você tem que chamar Jesus para Ele reinar em sua casa. Jesus, Ele tem que ser o Senhor da tua casa. Quando Ele diz: hoje me convide para posar em tua casa, Ele está dizendo: ei, Luciano, me chama para eu reinar na tua casa. Ele está dizendo: ei, presbítero Altino, eu quero ser o Senhor da tua casa, você deixa? Ele está dizendo: Kennedy, hoje eu quero entrar na tua casa, eu quero a partir de agora governar a tua casa. Olha que maravilha, governar a tua família, governar o teu esposo, governar a tua esposa. Ele está dizendo: eu quero governar os teus filhos, eu quero ser o Senhor da tua casa. Nossa casa, para a gente concluir, que tem a segunda mensagem, a nossa casa é um lugar de intimidade, sim ou não? O senhor chama pastor Altino, alguém para entrar na sua casa? Não, qualquer pessoa não. Por quê? Porque a casa é um lugar de quê? De intimidade. A gente não chama qualquer pessoa. Por quê? Porque a casa é lugar de intimidade. Você vai colocar murmurador dentro da sua casa? De jeito nenhum. Murmurador fica do lado de fora e dentro fica Jesus. No lado de fora fica a contenda. No lado de fora ficam os murmuradores e dentro fica o homem chamado Jesus. E quando Jesus ele entra dentro da casa, aí fica o grupo dos murmuradores dentro, não, do lado de fora. Aí o grupo dos murmuradores, sabe o que é que diz? E vendo todos isso, murmuravam dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E quando o grupo dos murmuradores se levantam e começam a murmurar, questionando porque Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu. Aí Zaqueu, ele diz: Senhor Jesus, com licença, tem uma turma de murmuradores me acusando, tem uma turma de murmuradores me crucificando.
já que o Senhor entrou na minha casa, o Senhor permite eu dar o meu testemunho? Aí Jesus disse, sim, pode dar testemunho. Aí ele diz, alguém me chama de ladrão. Alguém diz que por eu ser um publicano, eu roubo. Alguém diz que por eu ser coletor de impostos, eu meto mão nas coisas alheias. Mas, porém, todavia, entretanto, tal grupo dos murmuradores, se levante um agora, na frente de Jesus, minha fiel testemunha, se levante e diga agora o qual eu tenho roubado. E não se levanta nenhum. Aí ele diz, porque se levantar alguém, eu restituirei tudo que eu tenho, que eu havia roubado. Se levante um, não se levanta nenhum. Mostre alguém que se levantou. Agora, como o Senhor entrou dentro da minha casa, da agora por diante, eu resolvo pegar os meus bens e dar a metade da minha riqueza e distribuir com os pobres. E levantando Zaqueu e disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se, ele não está dizendo, eu roubei. Ele está dizendo, e se, em alguma coisa, eu tenho defraudado, ou seja, se levantar alguém aqui, alguém e me acusar, eu restituo quadruplicadamente, ou seja, 4 vezes mais. Versículo 9 para nós encerrar. E disse-lhe Jesus, hoje houve salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ei, você que está ouvindo essa mensagem não é debalde, essa mensagem não é em vão. Assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu, Ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar na tua casa com milagre. Ele quer entrar na tua casa com saúde. Ele quer entrar na tua casa com salvação. Ele quer entrar na tua casa com paz. Ele quer entrar na tua casa com libertação. Quantas e quantas pessoas estão presas na doença chamada a tal depressão, o mal do século. Mas hoje, Jesus ele quer entrar na tua casa e te livrar desta depressão, desta doença, desta enfermidade. Ele quer entrar na tua casa com libertação, com cura, te libertar desta depressão, deste mal do século, que todos os dias você chora, você se angustia, mas a partir de hoje, o homem chamado Jesus, ele há de entrar na tua casa, e ele vai entrar com paz, ele vai entrar na tua casa com salvação. Aí eu havia dito, não foi, pastor Altino, que lá em casa não tinha paz. Quando meu pai chegava, a misericórdia, aí tudo corria. Não esqueça da mensagem de hoje. Às vezes a mensagem simples, mas ela fica. Até o cachorro brabo, chamado Tupã, ele se escondia debaixo da cama.
Era sério mesmo. Para você ter ideia, quando a gente sacudia um osso para o Tupã, eu chegava assim a 1 metro de distância, ele rangia o dente para mim. Era brabo, era valente demais. Mas mais valente era o meu pai. Meu pai ia lá e tirava o osso da boca dele. Quietinho. Mas Jesus passou lá em casa. Enquanto o homem chamado Jesus, ele passa, aí ele diz: a partir de hoje, quem é o Senhor da casa sou eu. Quem é o Senhor da casa sou eu. Quem comanda é Jesus. Deixa eu orar pela tua vida, para Jesus entrar na tua casa, para a paz entrar em tua casa, para essa depressão sair da tua casa, bater em retirada. O Senhor me autoriza? Sim. Iremos fazer um clamor e um apelo. Neste apelo é para você que ouviu a mensagem entrou em seu coração, e você quer Jesus. A mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que vivifica, a mensagem que santifica, a mensagem que purifica, a palavra que lava. Você quer essa palavra? O homem chamado Jesus? Aí você vai lá no canal AD Rio Largo, aí você diz: sim, eu quero Jesus. E nós iremos orar pela tua vida, para você aceitar a Jesus.